Oi pessoal, na semana passada a gente falou sobre os protocolos, o modelo de interconexão de sistemas abertos, e hoje a gente vai falar dos principais protocolos. Em particular, a gente vai falar dos protocolos das primeiras camadas aqui, tá? Camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte. Como a gente falou, alguns modelos, como o modelo da internet, considera todas essas camadas de cima, as três camadas de cima, seção, apresentação e aplicação, como uma camada só, e dá o nome de camada de aplicação. As duas primeiras camadas são implementadas via hardware. Por exemplo, normalmente o que a gente tem sobre isso é a plaquinha de rede, tá? Que implementa um dos tipos de protocolo dessas camadas de baixo aqui, da camada física e enlace. Camada de rede, como a gente falou, pode ser em hardware, pode ser em software. Usualmente é o protocolo IP. Quando é em hardware, a gente chama esse equipamento de roteador, que a função da camada de rede é fazer o roteamento das mensagens. E a camada de transporte normalmente é implementada via software, ou pelo protocolo TCP ou pelo protocolo UDP. Então agora a gente vai falar das camadas de baixo, da camada de enlace e da camada física. Como a gente sabe, o principal objetivo da camada física é fazer a interconexão física, ou seja, fazer a codificação dos dados e a decodificação e a transmissão no meio físico, que pode ser no par trançado, no cabo coaxial, na fibra ótica ou sem fio. A camada de enlace tem por principal objetivo fazer o controle de acesso ao meio físico, ou seja, dizer quem é que vai transmitir a cada instante. Legal. Temos dois tipos de protocolos, os mais importantes. O primeiro deles, que é o que a gente mais usa, é o protocolo chamado CSMA/CD. CSMA/CD. E o segundo protocolo é chamado de Token Passing, ou seja, passagem de token, que pode ser os protocolos Token Ring, quando a rede forma um anel, a ligação física forma um anel, um círculo, e as estações conectadas a ele, ou Token Bus, quando a topologia, as ligações formarem um barramento, todo mundo ligado a esse barramento. Bom, vamos começar primeiro falando das mais usadas, das redes Ethernet, não confundir com internet, das redes Ethernet que implementam o protocolo CSMA/CD. Qual a ideia do protocolo CSMA/CD? Imagina que eu tenho várias estações, vários computadores querendo transmitir no mesmo meio físico ou na mesma frequência de rádio. Suponha que aconteça alguma coisa importante e várias estações queiram transmitir ao mesmo tempo. Se qualquer estação pudesse transmitir a qualquer instante, elas iam transmitir mais de um ao mesmo tempo, as transmissões iam ocupar o mesmo meio físico ou a mesma frequência, e essas transmissões iam uma por cima da outra. A gente diria que elas colidiram, que houve uma colisão dessas mensagens. Isso ia fazer com que ninguém entendesse nada. Então a ideia dos protocolos é tentar evitar isso. Bom, o primeiro protocolo, CSMA/CD, a primeira coisa que ele faz é MA, acesso múltiplo. Ou seja, todas as estações, todos os computadores escutam, têm acesso ao mesmo meio físico, ou à mesma frequência de transmissão de rádio. A segunda coisa é que eles fazem CS, que é sensor da portadora, sensor do sinal. Eles ficam vendo se tem sinal ou não, se tem mensagem sendo transmitida ou não. Então a ideia é a seguinte: eu tenho um meio físico, tenho duas estações. As duas estações querem transmitir. Elas já sabem que se elas começarem a transmitir ao mesmo tempo, sem levar em consideração nada, pode ter muita chance de colisão, e elas teriam que voltar a transmitir a mensagem. Então, cada estação, antes de transmitir, ela verifica se já tem alguém transmitindo. Se já tiver alguém transmitindo, para que ela transmitiria? Ela já sabe que haveria colisão. Então, primeiro ela verifica isso, a gente diria, ela escuta o meio físico, e se tiver alguém já transmitindo, ela nem começa a transmitir. Legal? Isso já vai evitar um monte de colisões. Mas tem um problema,
que a gente vai chamar de problema da corrida. Quando as duas estações ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo, querem transmitir e verificam se o meio físico está livre. Então, essa aqui verifica, está livre, começa a transmitir. Antes que essa mensagem chegue na outra estação, essa também quer transmitir, também verifica e acha que o meio físico está livre e também começa a transmitir. Daí as mensagens colidem. Isso quer dizer que mesmo fazendo o sensoriamento do meio, tipo, escutando se tem alguém transmitindo, pode ainda assim haver colisões. Então, além dessas duas funcionalidades, dessas duas características, de todas as estações terem acesso ao mesmo tempo ao meio, delas ficarem escutando, fazendo sensoriamento do canal, elas ainda fazem detecção de colisão. Por isso, CSMA, que é acesso múltiplo, sensor da portadora, CD, detecção de colisão. Então elas também fazem detecção de colisão. Como seria isso? Depois que a estação verifica que não tem ninguém transmitindo e começa a transmitir, ela continua escutando o meio para ver se o sinal que está sendo transmitido é o mesmo que ela está transmitindo e não houve colisão com outro sinal, que modifica então. Então, se o que ela está escutando é sempre a mesma coisa que ela está transmitindo, ok, ela já considera que não houve colisão e a transmissão foi um sucesso. Se não, se ela verifica que o que ela está transmitindo houve colisão com outra mensagem, o que está no meio não é o que ela está transmitindo, ela não continua transmitindo a mensagem até o fim. Porque a mensagem pode ser longa, ela ficaria ocupando o canal, já está com colisão mesmo à toa. Então ela para de transmitir. Na verdade, ela manda um sinal especial que a gente vai chamar de sinal de congestionamento, sinal de jamming. Está congestionado, vou avisar todo mundo que está congestionado e paro de transmitir. Legal? Então ela para de transmitir, esse sinal de congestionamento vai chegar quando chegar nas outras estações. Se elas ainda não tiverem percebido que houve colisão, elas percebem que houve colisão e também param de transmitir. Assim, o meio físico fica livre mais rápido para que elas possam transmitir de novo. O que acontece é que elas não podem transmitir, eu não posso deixar configurado, todo mundo vai transmitir depois de 5 milissegundos. Porque senão, depois de um ΔT pré-definido, essa daqui ia ter parado a transmissão, ia verificar, ia estar livre, essa aqui também, ela ia começar a transmitir, essa aqui também, ia dar colisão de novo. Então elas precisam gerar um tempo aleatório para começar a transmitir de novo, para verificar de novo se o meio está livre. Então, cada uma vai sortear, vai gerar um tempo aleatório e bem provavelmente vai checar em tempos diferentes. Quem gerar um número aleatório menor tem mais chance de ocupar o meio primeiro e transmitir a mensagem, tá? E assim que o protocolo funciona. Tá? E por isso ele é chamado de um protocolo estatístico, um protocolo estocástico, porque a estação nunca sabe quando exatamente a mensagem dela vai ser transmitida. Tomara que seja transmitida rápido e não haja colisão, mas pode ser que haja uma colisão. Pode ser que haja mais de uma colisão também. O segundo protocolo dessa camada física enlace é chamada de token passing. Como a gente falou, mais comercialmente, ele é conhecido como token bus, quando for com topologia em barramento, todo mundo ligado ao mesmo cabo coaxial, por exemplo, ou token ring, quando a ligação formar um anel, um círculo, todo mundo ligado a ele. Bom, como é que funciona isso? A gente já conhece esse esquema. Quando a gente falou de escalonamento do sistema operacional e falou de time sharing, compartilhamento de tempo, vamos lembrar. Os processos, eles usam o processador, o sistema operacional escalona os processos. O escalonamento básico é segundo essa política de time sharing, onde o escalonador pega um processo que está pronto para executar, executa por um ΔT. O segundo processo executa por um ΔT. Até o último processo executa por ΔT, volta para o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante.
Ou seja, cada processo ocupa o processador por um ΔT. A ideia é a mesma. Cada computador, cada equipamento vai ocupar o meio físico de transmissão por um ΔT. Agora, a gente não tem um processo que vai falar, olha, agora é sua vez, como escalonador do sistema operacional. Porque as máquinas estão dispersas, cada uma pode estar num lugar físico diferente. Então, como elas fazem isso? Como elas organizam isso? Bom, o protocolo prevê uma mensagem especial, que é chamado de token. Às vezes, token pode ser traduzido como ficha ou como permissão, por exemplo. Eu vou chamar de token. Então, uma estação só tem o token, então existe um token por rede. Quem tem o token pode transmitir. E essa estação vai ficar com o token por ΔT. Então, durante aquele ΔT, ela pode usar para transmitir. Terminado o ΔT, ela passa para a próxima estação. Daí a segunda estação tem ΔT para transmitir. Passa para a terceira estação, que tem ΔT, até chegar na última. A última passa para a primeira e assim por diante. Então eles também fazem um time sharing do tempo de transmissão. Como no escalonamento time sharing, a gente falou que a gente tinha um estado bloqueado quando o processo, por exemplo, está esperando um evento, está esperando uma entrada de dados, recepção de uma mensagem, etc. Aí é a mesma coisa. Se a estação não tem nada para transmitir, para que ela vai ficar segurando o token por ΔT? Ela já passa o token para a próxima. E aí a próxima estação tem até ΔT, portanto, para transmitir. Se terminarem as transmissões dela antes do ΔT, ela já passa para a seguinte. E daí a gente otimiza o tempo de transmissão na rede. Bom, o que é legal dessa segunda abordagem é que a gente, ao contrário da CSMA-CD, que a gente diz que é estatística, estocástica, porque a gente não tem como calcular o pior caso, quanto tempo no máximo a estação demoraria para transmitir. No caso anterior das colisões, as estações não sabiam se podia dar uma colisão, duas colisões ou N colisões. Então não tinha como determinar qual é o pior caso possível, qual é o tempo máximo que cada estação levaria para transmitir. O legal dos métodos token é que existe um pior caso. Então, se eu tiver N estações e eu demorar ΔT para transmitir e mandar mensagem para o próximo, eu posso dizer que no máximo N estações vezes ΔT, cada estação vai ter o direito de transmitir de novo. Então existe um tempo máximo. Eu consigo determinar um tempo máximo, eu consigo determinar um pior caso. Então, se eu tenho uma mensagem muito importante, em no máximo N vezes ΔT, eu consigo transmitir minha mensagem prioritária. E por isso esse tipo de protocolo, ao contrário do CSMA-CD, que é classificado como estocástico, este é classificado como determinístico, porque eu consigo determinar o pior caso. Bom, a grande questão que vem é, poxa, se eu consigo determinar o pior caso, eu já sei que eu vou demorar no máximo N vezes ΔT para transmitir minhas mensagens. No outro protocolo, no CSMA-CD, eu não tenho isso. Então por que aquele outro tipo de protocolo estocástico que é o mais usado? Não parece estranho? Bom, vamos imaginar que os protocolos determinísticos é que fossem usados na maior parte das redes locais, no laboratório da sua universidade, na sua casa, por exemplo, com seus equipamentos. Então a gente teria cada equipamento com ΔT para transmitir. Mas lembra, pensa nas suas transmissões, que na maior parte das redes, nessas redes de escritórios, por exemplo, a maior parte dos usuários transmite dados que a gente pode chamar em rajadas. Ou seja, em um determinado momento eu tenho um monte de transmissão para fazer. Quero baixar um arquivo, quero mandar um arquivo. E vai ter muitos instantes, períodos em silêncio. Ou seja, vai passar, pelo menos do ponto de vista do computador, cujos tempos são muito menores que o nosso ser humano, a gente vai passar muitos períodos sem transmitir nada. Então, vamos ver num nível micro, no nível dos segundos, ou dos milissegundos, ou ainda dos microsegundos. Bom, então, num tempo bem pequeno, às vezes, algumas estações vão querer transmitir um monte de coisa, e vão ficar períodos enormes sem transmitir nada. Nesses períodos enormes,
que ela não vai ter nada para transmitir, para que ela precisaria do token? Então ela vai receber um monte de tokens para falar assim, ah, é legal, agora é minha hora de transmitir, eu não tenho nada para transmitir, vou passar para o próximo. O próximo também falaria a mesma coisa e passaria para o próximo. E nessas redes do tipo escritório, como a gente falou, algumas estações de vez em quando querem transmitir um monte. Essas teriam que ficar esperando o token circular pela rede inteira, teriam só ΔT para transmitir e depois teriam que passar o token para frente. Esse token ia perder um monte de tempo passando por um monte de estações que não teriam nada para transmitir, até chegar de volta à estação que está transmitindo um arquivão, ela só teria de novo ΔT para transmitir e teria que passar para frente. E assim por diante. Então, para esse tipo de aplicação, não é o modelo mais adequado, tá? Por isso que não é usado. Você poderia dizer, é porque para essas aplicações, as vulgo plaquinha de rede que implementam esse tipo de protocolo são mais baratas. Mas não é muito bem assim. Porque se os protocolos determinísticos fossem mais interessantes para a maioria das pessoas, das aplicações, a gente teria muito mais demanda por essas placas e haveria redução de custo pela produção em escala. E daí elas passariam a ficar mais baratas. Então não, isso é um motivo de verdade, né? Porque elas realmente são mais baratas, mas elas são mais baratas porque a demanda da maior parte das aplicações de escritório, de transmissão em rajadas, é que fazem a demanda ser maior e daí, com a diminuição do custo em escala, né, da produção em escala, o custo por unidade cai. Onde é que seriam usadas as redes do tipo token? Em aplicações tempo real. Por exemplo, um exemplo muito tradicional é falar de chão de fábrica, por exemplo. Quando a gente tem máquinas para produzir coisas numa indústria, por exemplo. Então, tem uma máquina que tem que fazer uma medição a cada ΔT. A outra tem que, enfim, gravar imagens e transmitir ou lidar com essas imagens, processar a cada ΔT e assim por diante. Então eu tenho um monte de restrições, eu preciso assegurar que cada máquina tenha no máximo N vezes um ΔT lá, menor para poder transmitir. E eu não tenho transmissão em rajadas, eu tenho transmissões mais contínuas, né, mais frequentes, com uma certa frequência da maior parte das máquinas. Tá legal? Então esses dois são os dois principais tipos de protocolo para as camadas física e de enlace. Tá ok? No próximo a gente vai falar da camada de rede.